Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um comparativo que você confere aqui comigo, Jorge Augusto, no Comprecar TV. E dessa vez, pessoal, como a gente já mostrou em outros vídeos, comparativo dessas duas picapes aqui. Dessa vez, para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, nós teremos vídeos individuais, tanto da Ranger Storm quanto da Nissan Frontier Attack. O objetivo aqui é a gente mostrar essencialmente as diferenças que existem entre as picapes. Então, para referências mais detalhadas, aconselhamos que vocês assistam os nossos outros vídeos aqui no canal. Começando aqui pela frente, a gente consegue ver que as duas picapes têm aí um visual próprio. No caso da Frontier, a gente percebe que ela é parecida com as outras versões, porém com pinturas diferentes, tanto na grade quanto ali no farol auxiliar e até mesmo o aplique de adesivos. Já na Ranger Storm, a gente percebe que a Ford fez uma elaboração um pouquinho mais completa. Por quê? A grade é diferente, é exclusiva dessa versão. Ela também tem pintura diferente e aplique de adesivos. Nesse caso, a Storm ficou com uma identidade, vamos dizer assim, mais própria. Quando o assunto é equipamentos, a gente precisa entender como é que elas estão posicionadas. Ambas são versões intermediárias. No caso da Storm, ela fica aí acima da versão XLS e abaixo da XLT. A mesma coisa acontece aqui com a Frontier, que está abaixo da versão XE. E no caso das duas, ambas possuem duas versões acima delas. Dessa forma, a gente consegue ver que aqui na frente a gente não tem tantos recursos quanto nas versões topo de linha. Por exemplo, as duas picapes têm sistema convencional de iluminação no farol. Tanto alto e baixo são lâmpadas halógenas. Tem faróis auxiliares, mas também com iluminação halógena. E a luz de pisca é do tipo incandescente. E nenhuma das duas possui a luz de rodagem diurna. Antes da gente falar dos motores, algumas coisas aqui, como por exemplo, que na Ranger, sistema de mola a gás para abertura do capô, muito mais prático. Enquanto na Frontier nós temos a haste tradicional. Entretanto, olha só, manta acústica na Frontier e na Ranger nós não temos. Escolhas curiosas, né? Agora voltando à questão do motor. Aqui na Ranger, o motor é um motor 5 cilindros em linha turbo diesel. A Ford chama ele de Duratorq TDCi. Esse motor já foi visto em outros veículos. Então ele está na Ranger na versão XLT, está também na Ranger da versão Limited. E a gente também encontra esse motor no Jeep Troller, marca aí que a Ford comprou há algum tempo atrás. Portanto, estamos falando de um motor aí bastante consagrado. Ele entrega potência máxima de 200 cavalos. O torque máximo dele também é muito bom. 470 Nm ou 47,9 kgfm. Números interessantes, né, pessoal? Quando a gente vem aqui para a Frontier, inclusive a gente está vendo que o motor está mais sujo, né? Provavelmente já pegou muito 4x4 essa Frontier, enquanto essa Ranger aqui ainda é muito nova e nós queremos estrear esse 4x4. Esse motor aqui, pessoal, é um 4 cilindros em linha, 2,3 litros. Vocês conseguem ver que a cilindrada já é menor. Porém, aqui ele é um turbo diesel, que é um biturbo. Não é um turbo só, são dois turbos. Então ele tem um turbo de geometria menor, que é muito efetivo e eficiente em baixas rotações. Quando esse turbo não consegue mais manter o fluxo de ar, entra em ação um turbo de geometria maior. E é assim que funciona o sistema biturbo aqui. Dessa forma, esse conjunto propulsor entrega potência máxima de 190 cavalos e o torque máximo fica aí na casa de 450 Nm ou 45,9 kgfm. Então, quando a gente está vendo em matéria de potência e torque, a gente vê que a Ranger consegue entregar mais. Agora, não podemos esquecer que tem uma diferença importante entre as duas picapes. A Ranger tem uma transmissão automática de 6 marchas, enquanto a Frontier tem uma transmissão automática de 7 marchas. Então, com uma marcha a mais, de repente você consegue ter uma primeira e uma segunda mais reduzida e uma sétima mais longa. Qual é a vantagem disso? Economia de combustível é uma delas. Então você tem um motor aqui de menor cilindrada e mais relações de marcha. Segundo em metro, efetivamente a Frontier é mais econômica, só que a gente quer conferir isso na prática. Outra coisa também que isso deve ajudar é na dirigibilidade. Afinal de contas, uma maior relação de marcha se talvez tenha aí um carro mais harmonioso para ser conduzido. Outra curiosidade também, pessoal, é que a Ranger ela tem uma direção com assistência elétrica, portanto uma direção leve que não rouba a potência do motor.
Já a Frontier usa uma direção convencional hidráulica, que vai pendurada no motor, acaba tirando um pouco de potência e provavelmente também não é tão leve quanto a da Ranger. Olhando elas aqui de lado, a gente tem que falar um pouco do visual de cada uma. Inclusive, a gente encontra escolhas bem peculiares em cada uma das picapes. Começando aqui pela Frontier, pessoal, a gente já pode destacar essa capota marítima, mas ela é um acessório, você tem que instalar na concessionária. Já de série a gente tem, por exemplo, o Santo Antônio tubular, que serve para você fixar coisas quando você coloca coisas maiores aí na caçamba. A gente também observa, tanto na roda traseira quanto na dianteira, esse para-barro aqui, que acaba tendo utilidade, mas nós não temos a proteção aqui no arco de roda. A roda liga leve é escurecida, temos também o estribo lateral funcional e o REC de teto. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é essa luz aqui, o repetidor da luz de seta. Aqui na Ranger temos coisas parecidas, como por exemplo a capota marítima. Também é um acessório instalado na concessionária. Agora o que é série aqui? Temos, por exemplo, o Santo Antônio, que vocês estão vendo que é bem diferente do da Frontier. Inclusive, a Ford fala num Santo Antônio estrutural. O que é isso? Ele tem partes que entram dentro da caçamba, portanto, ele é muito mais resistente se você precisar da tração nessa peça. Outra coisa, ela também tem o para-barro dianteiro e traseiro, porém, vocês estão vendo aqui no arco de roda que ele tem esse borrachão. Isso aqui ajuda a proteger a carroceria quando você vai num off-road e acaba tendo projeção de coisas e serve exatamente como uma proteção. Também temos aqui, por exemplo, o estribo funcional, mas aqui na Ranger nós não temos o REC de teto, que é série na Frontier. A gente também não acha aqui na Ranger o repetidor de seta, só que tem um detalhe. Essa peça que vocês estão vendo aqui, ela pode ser retirada e pode ser incorporado um acessório também original, que é um snorkel. Essa peça ela vem montada aqui, sobe por aqui e tem a captação de ar aqui em cima. Esse acessório custa R$ 3.600, mas ele ajuda, por exemplo, a aumentar a capacidade de imersão quando você precisa passar em água com a picape. Temos aqui duas picapes com vocação no fora de estrada e para isso a gente tem alguns números importantes que a gente tem que levar em consideração, como por exemplo, a altura em relação ao solo. Nesse caso, a Ranger informa de 23,2 centímetros de vão livre, enquanto a Frontier informa 23 centímetros. Podemos dizer que existe um empate técnico, não é esse 0,2 que vai fazer qualquer diferença aí na prática. Outros dados importantes, ângulo de ataque e ângulo de saída. O que é isso? A capacidade máxima que o carro tem de entrar num obstáculo, no caso do ângulo de ataque, sem bater ou raspar. E o ângulo de saída é a mesma coisa quando o carro sai do obstáculo. No caso, a Ranger informa 28 graus, enquanto a Frontier 30,3. Pelos números, a gente entende que a Frontier é melhor. E o ângulo de saída? A Ranger informa 26 graus, enquanto a Frontier 27,4. Nesse quesito de entrada e saída de obstáculo, a gente pressupõe que a Frontier seja melhor. Outra coisa muito importante são os pneus. A gente sabe que eles têm a importância de dar o grip no fora de estrada, até mesmo também a estabilidade do veículo quando ele está na estrada. E aí o que nós temos? Começando pela Frontier, os pneus são medidas 2,65 de largura, perfil 70, com um aro de 16 polegadas. Quando a gente vem para a Ranger, a gente tem exatamente a mesma largura, 2,65, porém um perfil um pouco mais baixo, 65, com um aro de 17 polegadas. Aqui, só baseado nesses números, o que a gente pode dizer? Em teoria, a Ranger vai ter melhor estabilidade na estrada, porque o pneu é um pouco mais baixo. Da mesma forma que um pneu com um flanco maior, um pneu mais alto, é melhor no off-road, porque ele tem mais condição de dobrar em obstáculos sem sofrer danos. Mas não é só a medida que importa, importa também o desenho do pneu. E aí, nesse caso, novamente as coisas se invertem. Por quê? A Ranger tem um pneu all-terrain, inclusive é um Scorpion, que quando a gente vê a banda de rodagem dele, ele tem uns biscoitões maiores de borracha. Isso, para o off-road, é muito melhor para aderência. Porém, isso deixa a picape com uma drenagem de água em velocidade menor no asfalto. E quando a gente vem para a Frontier, o que acaba acontecendo? Apesar de também ser um pneu AT, aliás, é um Dueler, a gente percebe que o desenho dele é mais misto, ou seja, ele tem um desenho que é mais indicado para drenagem de água na estrada. Porém, talvez isso
prejudique um pouco o grip no off-road. Então, como vocês estão vendo, se um ganha no desenho, o outro ganha na medida. E o que a gente tem que ver é na prática como esse conjunto todo se comporta. O entre-eixos é uma medida que a gente fala bastante quando a gente avalia automóvel, mas numa picape média, ele é bem pouco significante no que diz respeito a espaço interno. Ele tem outras funções. No caso, a Ranger tem um entre-eixos de 3,22 metros, enquanto a Frontier, o entre-eixos é de 3,15, portanto mais curto. O que isso deve mudar na prática? Como o entre-eixos mais longo, possivelmente você tem melhor estabilidade na estrada. Entretanto, com entre-eixos mais curto, você tem melhor capacidade de manobra da picape e, inclusive, melhor transposição em obstáculos no fora de estrada. Mas isso tudo, pessoal, é muito conceitual. Novamente, a gente tem que comprovar isso na prática. Existem coisas aqui atrás que são semelhantes e outras que são diferentes. Vou começar pelas semelhantes. Ambas as picapes na iluminação aqui é tudo lâmpada incandescente, nenhum sistema de LED. Outra coisa que é semelhante nas duas é o sistema de câmera de ré, as duas possuem. Então a Ford está no símbolo e a Frontier está ali na maçaneta. Por falar em maçaneta, as duas também têm sistema de chave para abertura para você poder trancar a caçamba. Agora, começam as diferenças, porque a Ranger tem sensor de estacionamento do para-choque, enquanto a Frontier não tem. Outra coisa, apesar dos dois para-choques servirem para você pisar como apoio, né? A da Ranger ainda é um pouco mais legal, porque você tem dois níveis no para-choque. Na parte central da placa é mais baixo e nas laterais é mais alta, formando uma espécie de escada, enquanto na Frontier você tem uma peça única com uma altura só. Outra coisa importante que a gente tem que destacar é a abertura da tampa de caçamba. Então quando você vem aqui na Frontier e abre, olha, a tampa praticamente despenca, ela não tem nenhum sistema de contenção da tampa. Porém, na Ranger, quando a gente faz isso, a gente percebe que a tampa vem mais lenta. Por quê? Ela é muito mais leve. Existe um sistema de contramola aqui que faz com que isso seja um pouco mais suave. Então, para as mulheres abrirem e fecharem, certamente a Ranger é mais conveniente. Pergunta que chegou aí pra gente no nosso vídeo prévio é se essas picapes possuem o protetor de caçamba de série. E como vocês estão vendo, nenhuma das duas oferece. Você tem que instalar isso como um acessório na concessionária. Também perguntaram pra gente da capacidade das caçambas. E a gente fez a nossa lição de casa e olha só, pessoal. Vou começar a falar os números que a gente tem aqui. A Ranger, por exemplo, tem a caçamba um pouquinho mais alta, com 51,1 centímetros, enquanto a Frontier é 47,3. Quando a gente fala de largura total, não aquela largura entre caixa de rodas, as duas têm a mesma largura, 1,56. Mas quando a gente fala de comprimento de caçamba, aí a coisa fica diferente, porque a Ranger tem 1,49 de comprimento, enquanto a Frontier tem 1,51, ela é um pouquinho maior. Agora, o que interessa mesmo é a capacidade em litros, e aí fica assim, a Ranger tem 1.180 litros, enquanto a Frontier tem 1.054. Perante esse aspecto, está mostrando aqui que a Ranger tem um pouquinho mais de volume do que a Frontier. Quanto à capacidade de carga, nós temos um número exatamente igual nas duas. Segundo as fichas técnicas, cada uma delas consegue transportar 1.040 quilos. Aqui na parte traseira das duas picapes, a gente tem que destacar uma coisa muito importante. Como nós estamos falando de duas picapes médias, elas têm aquela construção tradicional, que é cabine sobre chassi. É a construção aí raiz das picapes, né? E o que a gente acaba encontrando? Geralmente as picapes médias, elas têm um tipo de suspensão bastante comum, que é o sistema de feixe de molas com o eixo rígido. Aliás, praticamente todas as picapes do segmento são assim. E por que eu destaquei o praticamente todas? Porque a Nissan Frontier é a exceção do segmento. Ela também tem o eixo rígido, como acontece em todas as outras picapes médias. Porém, ela não usa feixe de mola. Ela usa um sistema de mola helicoidal, que é a mesma mola, o mesmo tipo de mola que a gente tem na parte dianteira da suspensão das picapes e também uma mola bastante parecida àquela utilizada nos automóveis. E tem uma outra diferença muito importante. Por ela não ter o feixe de molas, a fixação desse eixo rígido no chassi é feita por um sistema de multilinks. Então, o eixo traseiro da Frontier consegue oscilar muito mais sem passar a vibração para a picape.
Pessoal, aqui eu vou fazer um adendo muito importante, porque existe aí no segmento, a gente sabe que existe a Fiat Toro, que não é uma picape média, ela é uma picape intermediária, mas ela acaba concorrendo comercialmente com essas picapes aqui. São coisas bem diferentes, mas comercialmente elas acabam ali brigando no mesmo mercado. E o que acontece? A Fiat Toro é uma picape intermediária derivada de um SUV compacto, que no caso seria o Renegade. Justamente por isso, ela não tem essa construção de cabine sobre chassi. E pelo mesmo motivo, a Fiat Toro tem um sistema de suspensão traseiro totalmente independente. Esse sim é o verdadeiro multilink, onde você consegue oscilar uma roda sem passar um movimento para outra. E aí é que está a confusão, porque muita gente fala que esta picape aqui tem essa suspensão traseira multilink. Pessoal, não é uma multilink independente, é um eixo rígido fixado ao chassi por links diferentes. Isso aqui, sem sombra de dúvida, é melhor do que qualquer outra solução que a gente encontra nas picapes médias. Mas essa solução não é tão confortável quanto a que a gente encontra, por exemplo, na Fiat Toro. Sob o aspecto de segurança, a gente tem que levar em consideração algumas coisas: as semelhanças e as diferenças. As semelhanças: as duas picapes contam com o programa de estabilidade eletrônico, tá, pessoal? Agora, geralmente montadoras adoram fazer aí uma floreação sobre as funções do ESP. Aí eles começam lá: assistente de partida em rampa, controle de tração, auxílio anticapotagem, auxílio para reboque, aquele monte de coisa. Pessoal, todas essas funções são subsistemas do ESP. Quando o carro tem um ESP ou uma picape tem um ESP, isso tudo já está incluído. Então o que interessa para a gente é: as duas possuem o programa de estabilidade eletrônico. Nesse ponto, elas são semelhantes. Agora existe uma importante diferença. Por quê? A Frontier possui apenas 2 airbags frontais, enquanto aqui a Ranger são 7 airbags. E isso faz muita diferença no caso de uma colisão, porque aqui você vai ter airbag lateral, airbag de cabeça e ainda o airbag para o motorista, para as pernas do motorista. Dessa forma, no aspecto de segurança, não tem o que discutir. A Ford Ranger é melhor. Aqui do interior da Ranger tem algumas coisas que são interessantes serem destacadas. Vou começar pelo volante multifuncional. Ele tem uma ergonomia interessante. Então nós temos os botões aqui justamente para interagir com a tela deste carro, porque nós temos um marcador de velocímetro com ponteiro ao centro e 2 telas gráficas nas laterais. E através desses botões aqui da parte superior do volante, você consegue interagir com o computador de bordo, sistema multimídia, entre outras configurações que você consegue fazer, e isso é muito legal. Na parte inferior do volante, a gente tem aqui o controle de cruzeiro com a função de limitador e até mesmo outros botões para a interação com a central multimídia. Por falar em central multimídia, aqui nós temos a Sync 3 da Ford, porém sem algumas funções, como por exemplo, ela não tem o GPS embarcado, ela também não tem o controle de iluminação que a gente já viu em outras centrais, ela perde algumas funções em relação à Sync 3 mais completa. De toda forma, ela continua tendo 2 entradas USB, espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, e as funções do ar-condicionado também são replicadas ali na central para você operar por touchscreen. Detalhe: ar-condicionado digital e automático de dupla zona, e isso é muito legal. Vou dizer que são poucas picapes que oferecem isso. Aqui o console é bem organizado, temos espaço ali para coisas na parte da frente do câmbio, inclusive com as 2 portas USBs da central multimídia. Porta-copos, porta-objetos aqui, inclusive com divisão para coisas mais sensíveis. Também temos aqui na porta espaço para você guardar algumas coisas. Uma coisa que eu não gostei muito é que o simples toque para abrir o vidro somente no do motorista. Você não tem nos outros vidros essa função. Então o que a gente pode dizer assim, o acabamento da Ranger, não vou dizer que ele é super sofisticado, mas o visual, o desenho aqui dentro é bastante moderno e a gente percebe bastante ergonomia, tanto no banco quanto na posição dos botões, a precisão das alavancas de seta. Então assim, parece ser um veículo mais, vamos dizer assim, racional. Quando a gente vem aqui para a Nissan Frontier, a gente percebe que o mundo muda bastante em relação à Ranger. Se lá predomina
um desenho mais ergonômico, aqui na Frontier você tem um visual bem mais clássico, porém é nítida a qualidade de acabamento melhor. A gente percebe materiais um pouco mais nobres na forração da porta, na maciez do banco, o volante forrado em couro. Então a gente tem algumas coisas aqui que são mais sofisticadas do ponto de vista de construção, porém a ergonomia não é tão legal quanto lá na Ranger. E a gente percebe várias diferenças. Por exemplo, aqui o painel é mais clássico, né? Então nós temos de um lado o contagiros, do outro o velocímetro, e ao centro nós temos uma tela gráfica, que é justamente as funções aí do computador de bordo. O volante é multifuncional, só que aqui nós não temos nem o controle de cruzeiro, nem o limitador de velocidade. Temos as funções para você fazer a interação com a central multimídia. Central multimídia aqui também é legal, tá? Touchscreen, ela tem integração Android Auto e Apple CarPlay. Assim como acontece na Ranger, nenhuma das duas tem GPS embarcado. Então se você quiser navegação, você vai ter que usar ou Android Auto ou Apple CarPlay aí com o Waze ou com o Maps. O ar-condicionado aqui, porém, é manual, ele não é digital e é de simples zona, então você só tem uma posição de ar-condicionado. Os consoles também têm porta-objetos, não é tão organizado quanto lá na Ranger. Exemplo, nós temos ali uma porta USB que é da central, ali na frente da alavanca do câmbio, e a outra porta USB fica aqui dentro do descansa-braço. Então quer dizer, tem vantagens e desvantagens isso. Você quer deixar o celular carregando, essa porta vai ser mais prática. Você quer interação com a central, ter as duas portas USBs ali próximas acaba sendo mais interessante, né? Então o que a gente pode dizer, aqui também nós temos limitações parecidas com a da Ranger, porque só o vidro do motorista que tem simples toque para você abrir, os demais você não tem essa função. Agora, a gente nota que são escolhas bem diferentes. Se o cara gosta de acabamento, ele vai preferir aqui a Frontier. Inclusive tem algumas coisas interessantes, como por exemplo o porta-copos que fica na frente da saída do ar. Então se você quer deixar aí uma bebida um pouco mais fresca, não gelada, serve para você fazer isso, tanto no motorista quanto passageiro. Se você não tem lá na Ranger. Mas a Ranger tem um desenho mais ergonômico, né? Então ela tem mais tecnologia. Duas telas digitais, a central multimídia que acaba tendo um pouco mais de recurso, ar-condicionado digital automático de dupla zona. Então assim, são escolhas diferentes, não dá para dizer qual que é melhor e qual que é pior, depende também, novamente, da opção de cada proprietário ou de cada motorista. Bom, pessoal, vamos ver como é que é o conforto da Ranger em relação à Frontier. Eu vou começar aqui pela Ranger, banco do motorista ajustado para uma pessoa de 1,80 m, a gente vê que a gente tem aqui algum espaço de joelho. Movimentação de pés, qualquer picape média não é muito bom, mas aqui a gente ainda tem uma movimentação interessante. As pernas praticamente encostam aqui no banco. Temos aqui a alça de segurança no teto e temos também os ganchinhos para você pendurar eventualmente ali um vestido, um paletó, mas eles ficam aqui na parte de trás do teto. Não temos saída de ar-condicionado e temos ali uma tomada 12 volts. Na porta, se você precisar, espaço para colocar garrafa ou lata, porque ele é vertical, e ainda mais alguns compartimentos para você eventualmente guardar ali um óculos ou uma carteira. O que a gente pode dizer assim, não é muito confortável sentar aqui atrás, mas para uma picape média eu diria que é bastante interessante. Lembrando que ainda temos ali a luz no centro do carro, não é exatamente para quem vai aqui atrás, mas se você precisar de uma iluminação, você consegue ligar ela daqui de trás e aí ter algum conforto para ler alguma coisa. Quando a gente chega aqui na Frontier, a gente percebe que o mundo muda bastante em relação à Ranger, em várias coisas. Então vamos falar primeiro da postura ao sentar. Nesse quesito, a gente percebe que a Ranger é nitidamente melhor. Por quê? Banco do motorista no mesmo critério, vocês conseguem ver que meu joelho fica mais perto aqui do encosto, né? A movimentação de peça aqui também é um pouquinho mais limitada. Agora o que acaba incomodando aqui é a posição que você senta. Eu não saberia dizer se é o piso que é mais alto ou se é o banco que é mais baixo. O que acontece é que as minhas pernas ficam muito para cima e elas praticamente não encostam direito aqui no banco. Então a gente não tem uma posição tão confortável quanto aquela que a gente encontra na Ranger para se sentar ou se movimentar. Porém, nós temos recursos aqui bem a mais do que na Ranger. Então temos também aqui a alça de segurança no teto, só que olha só, existe essa outra alça aqui na coluna que também é bastante útil quando a pessoa está acessando a picape. Isso aqui é um auxílio interessante principalmente para os mais idosos. Outra coisa também, saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Pessoal, tem muito sedã médio que não oferece isso e o Brasil é um país quente, então ter a saída do ar-condicionado para quem passa muito calor faz muita diferença.
Também temos aqui descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas, item não oferecido na Ranger. A porta também tem espaço para você guardar uma garrafinha, tem que ser garrafa, não pode ser lata porque é inclinado, e mais um espaço para você guardar ali algumas outras coisas como carteira e óculos. Então o que a gente pode dizer? Do ponto de vista de sentar, a postura, a Ranger é melhor. No ponto de vista de features, né, funções adicionais para te dar um pouco mais de recurso, a Frontier é muito melhor. Qual que vai ser melhor? Depende do que você como usuário está procurando. Se você prefere um espaço mais adequado, uma postura mais adequada ou esses recursos. Isso é muito relativo e muda de pessoa para pessoa. Também fizemos um teste de consumo com as duas picapes. Dessa vez a gente fez um teste rodoviário com elas, ar-condicionado ligado, e a gente rodou aproximadamente 63 quilômetros. E aqui um detalhe bem interessante, porque as duas picapes tiveram uma diferença muito pequena no odômetro. Uma deu 63,3 e a outra deu 63,5. Praticamente o número exato. E olha só, a Frontier nessa situação fez 13,1 km por litro, enquanto a Ranger fez 11,2 km por litro. E a velocidade média também, aferida nos computadores de bordo, na Frontier foi de 77 km por hora e na Ranger de 78 km por hora. Como a gente está vendo aqui, houve um erro bem pequenininho de computador de bordo. Agora, deu a lógica, né, pessoal? A Frontier foi mais econômica, afinal, um motor de menor cilindrada e também um câmbio automático com uma marcha a mais, era bastante óbvio aqui que a Frontier se sairia melhor do que a Ranger. E agora chegou a vez da gente falar um pouco do seguro das duas picapes. A gente sabe historicamente que picapes têm um alto índice de roubo, dependendo da região onde elas estão rodando. Também no caso de veículos 4x4, estão mais expostos a eventuais danos pelo tipo de utilização. Pois bem, mais uma vez a gente consultou a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros, que fez aí a cotação dos seguros, lembrando sempre, para um determinado tipo de perfil de pessoa. Afinal, o seguro é da pessoa em relação ao carro. E olha só, vamos começar aqui pela Ford Ranger. O seguro da Ranger ficou em R$ 3.300, com uma franquia relativamente salgada, R$ 10.600. Quando a gente fala do seguro com a franquia reduzida, o seguro sobe para R$ 3.700 e aí temos a franquia reduzida em 50%, que sairia por R$ 5.300. Quando a gente vem aqui para a Frontier, olha o que muda. O seguro dela sobe para R$ 4.500, portanto mais caro que o da Ranger. Entretanto, a franquia obrigatória é de R$ 8.300. Você também tem a opção de fazer a franquia reduzida em 50%. Nesse caso, o seguro sobe para R$ 5.100, com a franquia em R$ 4.150. Aqui a gente consegue ver que uma tem o seguro mais caro, enquanto a outra tem a franquia mais alta. Também perguntaram para a gente como é que fica aqui o preço de revisão das duas picapes. Pois bem, pessoal, esse é um item sempre bastante sensível para quem vai comprar, principalmente carros aí a diesel. A gente sabe que acaba tendo aí um custo de revisão um pouquinho maior. A gente está colocando aqui na tela todos os preços de revisão e aí o que acontece é o seguinte, a gente pegou e colocou os preços até 60 mil quilômetros de 10 em 10 mil. E aí assim, quando a gente vai na primeira revisão, a Ranger é um pouquinho mais barata que a Frontier. Na segunda revisão, a mesma coisa. Porém, na terceira revisão, a Ranger fica mais cara que a Frontier. Então, o que interessa pra gente aqui é o valor final. A Ranger teve um valor total de R$ 6.284 nas 6 primeiras revisões obrigatórias, enquanto a Frontier ficou mais barata, R$ 5.830. Lembrando que esses valores que nós estamos falando aqui são aqueles itens preconizados pela fábrica de troca obrigatória. Aqui nós não estamos computando eventuais peças de desgaste, que podem ser, por exemplo, discos, pastilhas, lonas de freios ou qualquer outro material que possa se desgastar, tenha que ser trocado na concessionária e que não faz parte da revisão obrigatória. Ponto também muito importante e relevante nessas duas picapes são os seus preços de venda e suas garantias, porque aqui a gente acaba tendo um fator bastante decisivo. E olha só, a Ranger Storm, o preço de lançamento dela é de R$ 150.990. Lembrando, preço de lançamento, a gente não sabe se esse valor posteriormente vai receber aumento. Pelo que a gente sabe de história de mercado, é que geralmente os valores acabam subindo um pouco depois. De toda forma,
Esse é o preço oficial da Ford agora. A Frontier, entretanto, tem um preço de R$ 162.900. Aqui a gente vê que a Frontier é mais cara. Agora, outra coisa que a gente não pode esquecer são as garantias das picapes, né? Normalmente a gente tem no mercado aquela garantia de 3 anos, que é o que acontece aqui na Frontier. Mas a Ford recentemente fez uma modificação e ela está oferecendo 5 anos de garantia na Ranger. Pessoal, chegamos aqui a um quadro especial do nosso comparativo aqui da Frontier com a Ranger. E olha só, a gente vai fazer um teste de 4x4 com as duas picapes. Mas dessa vez, mais uma vez, eu fiz uma inovação aqui no nosso canal. Inclusive, eu vou contar com a ajuda de uma pessoa que, na minha opinião, talvez seja o cara que mais entende de 4x4 no Brasil. Você já viu ele com a gente em outros vídeos, inclusive quando a gente participou de alguns eventos. Essa pessoa é nada mais nada menos o responsável pela construção de pistas de 4x4 dos eventos, tanto da Jaguar Land Rover como também da Jeep. Por isso que eu já disse que você já viu ele com a gente. Quem é essa pessoa? O Luiz Carquejo. Tudo bom, Luiz? Boa tarde, Jorge. Primeiro, obrigado pelo convite e agradecer a todo mundo que estiver assistindo a gente agora. Obrigado pela introdução. Mas não acreditem nele não, ele é meu amigo, por isso que ele falou desse jeito aí. Bom, pessoal, o Luiz Carquejo é um cara que entende muito de 4x4. Quantos anos com 4x4? 30 anos brincando disso já, um pouco mais de 22 como profissional. Bom, pessoal, ninguém melhor do que o Carquejo, que faz as pistas de 4x4 em eventos, e tem muita pista, além dos eventos de Jaguar Land Rover, dos eventos da Jeep, você também faz outras feiras e outras coisas, não é? A gente faz coisa em AgriShow, Expo Inter, AgroShow. Nós estamos construindo uma agora que não é meio segredo, mas é uma pista bem aqui pertinho de vocês, que vai ser um negócio marcante aqui no Brasil. Enfim, quando aparece trabalho, a gente está atendendo. Pessoal, o Luiz Carquejo é dono da Trailway, a empresa que faz esse tipo de evento. Mais do que isso, organiza ralis e é chamado por várias montadoras. Inclusive já foi chamado por essas duas aqui para fazer eventos. Sim, já fizemos alguma coisa no passado para ele já. Então, ele vai junto com a gente e dessa vez nós não iremos numa pista. A gente vai procurar um local que é de verdade. A ideia é procurar trilhas naturais para a gente fazer uma coisa ainda mais real e que a gente possa ver como um usuário comum, como um cliente do carro, eventualmente usaria no dia a dia, numa trilha ou num caminho ou no meio rural. Pessoal, como vocês estão vendo, dessa vez o quadro de 4x4 vai ser muito diferente de tudo aquilo que vocês viram até hoje comigo aqui no canal do YouTube. Bom, pessoal, nós arrumamos um lugar sensacional para fazer aí o teste das duas picapes. Aqui nós estamos numa lagoa seca, né, Carquejo? Um lago que secou. Agora esse lago é legal porque tem tudo aqui, né? Tem pedra, tem areia, uma vegetação bonita aqui do lado também. Lugar bem diferente, bem bacana. Ficou bem legal, né? Ficou bem legal mesmo. E o que a gente fez aqui, pessoal? A gente chegou, montou um circuito básico, que obviamente é um circuito que não passou carro antes. Nós acabamos de criar esse circuito para a gente poder mostrar como é que o negócio funciona. O Carquejo vai dirigindo um dos carros, eu vou do lado de fora como quem? Tipo Zequinha? É o Zequinha, tipo, né? Tipo Zequinha, que é um nome que a gente usa muito no off-road, que é o cara que vai atrás do Jeep, do lado, sempre para ajudar. Dá uma orientação. Dá uma orientação. E obviamente temos o meu irmão Marcelo, cinegrafista, que vai estar com a câmera filmando tudo isso, além das GoPros montadas. Agora, pessoal, na hora que a gente estava montando aqui o circuito, aconteceu uma coisa você vai contar, você vai contar. Eu sabia que você ia contar. Aconteceu uma coisa. O que aconteceu, Carquejo? A gente atolou. Mas é o tal negócio, né? Só não atola quem não vai por fora de estrada. Exatamente. E daí que vem aquela regrinha de ouro que você também sempre defende, que é, preferencialmente, nunca vá pra trilha sozinho. Se a gente tivesse ido com uma picape só, ia dar um baita de um problemão. Inclusive, a gente teve que usar um reboque para... E mais, o que foi diversão ia virar um baita de um problema se você estivesse sozinho. Exatamente. Com outro carro virou diversão. Então o que aconteceu? A primeira picape que passou não vem ao caso aqui, porque o objetivo aqui não é ficar detonando uma ou outra, mas a gente estava fazendo uma experimentação do circuito. Procurando terreno, vendo dificuldade. E a picape entrou numa situação que não saía. Aí a gente pegou uma cinta e acabou puxando com a outra. Mas isso é totalmente normal. Normal, isso acontece toda hora. Isso aí. Aliás, normalmente a gente sai, né? Buscando encrenca, buscando diversão e faz parte da brincadeira, pessoal. exatamente. Como eu disse para vocês, quadro novo no Comprecar, estamos aprendendo, nós aqui estamos aprendendo com o Carquejo, que é mestre nessas coisas, mas agora vai ser assim. Ele vai dirigindo a picape, eu vou de orientação, o Marcelo vai filmando, a gente vai fazer esse circuito para ter uma ideia de como usa os recursos de cada uma das picapes. Ele vai narrando por dentro com o rádio, até para vocês poderem escutar, e depois a gente vai ter um veredito final, né, Carquejo, de como cada uma foi. Entendeu o que cada uma produziu de melhor e tal, alguma coisa assim nesse sentido.
Vamos pra ação? Bora lá, a gente veio Bora, pra isso. pessoal. Agora nós vamos começar aqui no circuito, eu na orientação, o Marcelo filmando e o Carquejo na picape, inclusive com rádio pra gente poder se comunicar muito bem. Até aqui 4x2. E agora, Carquejo? Então, justamente a ideia era ver até onde o 4x2 conseguiria nos levar. Aqui eu já não consigo subir esse morro em 4x2, só com a tração traseira. Então a partir daqui eu vou ligar a tração 4x4. Ainda em high pra gente ver até onde a gente consegue ir de boa. Beleza. Pessoal, agora eu vou me posicionar aqui na frente da picape, até pra gente ter uma orientação pro Carquejo que tá dentro do carro. Ele perde um pouco de visibilidade. Já que aqui em high ela já não está querendo dar a tração adequada e a força adequada para a gente subir, então agora vamos de reduzida, vamos de low. Como vocês estão vendo, pessoal, é para esse tipo de situação que funciona uma reduzida na picape. E você percebeu, né, Jorge? Quando a gente ligou a reduzida, subiu que nem deu bola, né? É o que a gente sempre fala no canal, a reduzida é para situações difíceis. E agora, o que nós vamos fazer aí? Aqui agora a gente vai começar a fazer uma subida e uma virada bem acentuada para a esquerda, para buscar duas situações aqui de torção, onde eu mais ou menos já estou, para sentir a capacidade do carro de contornar o obstáculo. E a gente aos poucos vai buscar agora uma inclinação lateral. A gente vai fazer uma primeira aqui ainda com torção e depois vai buscar uma um pouquinho mais acentuada também com torção. São duas coisas bem diferentes aqui, um desafio bem legal para o carro. Aqui de fora eu estou olhando e a gente está sem problemas nos para-choques. Não tem nenhum perigo de raspar ou bater. Dá para continuar seguindo numa boa. Agora uma inclinação bem expressiva. Nesse momento aí é a hora que larga, né, Carquejo? Aqui é onde a gente começa a dar emoção, né? A gente deve estar chegando perto dos 30 graus aqui agora, ó. O carro com leve balanço, ó, porque está bem inclinado e com uma leve torção. Aqui pode ser uma dica interessante quando a gente se vê numa situação dessa. Se o carro tende a querer virar, a gente sempre tem que virar o volante para o lado de baixo. E normalmente o pessoal vira para cima, aí que tomba de vez. Então se eu precisar corrigir, como eu vou mostrar aqui na frente agora, se eu precisar corrigir a trajetória do carro quando ele começa a balançar muito, a gente aponta para baixo. Parece que vai tombar, pessoal. Agora olha só a largada. E com tranquilidade. E vem pedra rolando, vem tudo. E aí, o que você achou até agora, Carquejo? As picapes, elas têm hoje em dia, né, uma capacidade off-road bem interessante, né? Mesmo com entre-eixos longos e tudo, elas são altas o suficiente. Força, elas têm muito, né? A Ranger que eu tô aqui agora, ela reduzida, ela tem uma força descomunal, bem forte mesmo. Então dá bastante tranquilidade. É claro que a gente não está falando de um off-road radical, daqueles que a gente vê, aquele monte de jipeiro maluco, aquele monte de atoleiro, mas é um off-road de respeito aqui o que a gente está fazendo. Agora nós temos aí uma pedra na subida que complica bem as coisas para picape. Inclusive é um momento que a gente vê se o estribo lateral bate ou não bate. Por enquanto está passando bem. E aqui em cima tem mais uma pedra. Então vocês conseguem ver que a altura em relação ao solo está indo bem, né, Carquejo? Enquanto tá ótimo, a gente não pegou ainda. Agora a gente tem uma pedra um pouco maior aqui na frente. A gente passa com bastante cuidado, como você sempre fala também. O off-road sempre tudo muito devagar, sempre com bastante cautela. Agora eu tô com uma roda direita dianteira em cima da pedra e a traseira esquerda vai subir também, em cima de outra pedra, ó. Passou numa boa, hein? Aqui agora uma brincadeira de raio de giro. Fazer uma curva bem apertada. E é apertada mesmo, pessoal. A gente teve que manobrar as picapes aqui no teste inicial algumas vezes. Deu?
Como vocês viram, teve que fazer a manobra. Tem ali a outra pedra do outro lado, tem que prestar atenção. Aqui de novo um circuitinho apertado com pedra que a gente está subindo. E aqui agora um teste de tanto de vão livre como de ângulo central. A gente vai ver até em que momento que ela encosta ou não no chão. Nesse momento, pessoal, eu fico acompanhando aqui do lado e olha só, o peito de aço da Ranger já pegou. Então vai ter que voltar e vamos ter que passar um pouco mais para o outro lado da pedra para não ter problema. É isso aí. Então aqui a gente já achou o limite no caso da Ranger para ver até onde ela consegue passar nessa dificuldade. Um obstáculo bem grande por baixo do carro. Então a gente está vendo tanto o vão livre quanto a capacidade de ângulo central. Aqui agora a gente facilita um pouco a vida para o carro. Vamos ver. Pegou um pouquinho, mas acho que vai, né? Pegou o estribo lateral, volta um pouquinho. Temos que voltar um pouquinho e jogar um pouquinho mais para lá. Então aqui seria como se fosse a correção. Então aqui agora a gente corrige um pouco mais, facilitando um pouco mais para a Ranger poder tentar passar. Vamos lá ver o que dá. Pode seguir, tá bem próximo do chão, mas dá para seguir. Começou a levantar a traseira, passou. Então, beleza. Então achamos um ponto aqui de limite da Ranger de onde ela conseguiu passar. Agora, pessoal, é hora da gente trocar as câmeras para a Frontier e ver como é que a Frontier faz aí o percurso. Agora, pessoal, é hora da gente fazer o teste com a Frontier. Bora lá, Carquejo. Bora lá. Até essa parte é tranquilo fazer em 4x2 sem muita dificuldade. Agora começa a dificuldade. Bom, Jorge, chegamos aqui e também a Frontier não consegue vencer o morrinho em 4x2. Então vou colocar, assim como a gente fez na Ranger, colocar em 4x4 high e vamos tentar vencer o morrinho. Vamos ver se ela sobe em 4x4 high, né? E a Frontier não precisou de reduzida, né, Carquejo? O que a gente sente aqui é que ela tem uma primeira um pouco mais reduzida, acho que em função do câmbio de 7 marchas que ela tem. Então ela tem uma primeira um pouquinho mais reduzida do que a Ranger, então ela deu conta de subir. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração também é como a gente seguiu mais ou menos o mesmo trilho, tem uma diferença ali também do piso um pouco mais compactado, mas com certeza fez diferença a primeira um pouco mais reduzida. Mas, por exemplo, aqui a gente já está numa situação que ela vai, mas eu já não consigo ter o controle bacana como a gente gostaria de ter numa situação dessa. Tem que acelerar um pouco mais, a hora que eu alivio o pé ela quer voltar. Então a partir daqui eu vou de reduzida também. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, são coisas muito específicas que a gente precisa observar nesse momento de off-road. Lembrando que a 4x4 reduzida só pode ser feita com a picape parada. Só para deixar bem claro, não que ela não fosse, né? Eu estou falando de questão de controle aqui, né? De a gente ter uma situação de um terreno bem ruim, bem irregular, e de querer ter controle da situação. Então a reduzida me dá esse controle que na alta eu não estava conseguindo ter. Acertando aqui o trilho, né? Que é um terreno bem difícil aí, né, pessoal? Vocês estão vendo que a picape torce bem mesmo. Agora é aquele momento que dá frio na barriga. E que frio, né? Aqui eu não sei se dá para perceber de fora, mas aqui de dentro dá para sentir que ela tirou um pouco a roda traseira antes da Ranger. Então o desenho, a geometria da suspensão aqui, a roda traseira na subida ali saiu primeiro do chão aqui na Frontier em relação à Ranger. Os dois equilibram muito bem. A gente está com o carro bem equilibrado aqui ainda. Agora a gente inclina aqui perto dos 35 graus e aí já vai buscar a saída.
como eu comentei da outra vez, sempre está baixa. E agora vamos lá para nossa outra manobra das pedras, que é bem complicada também. Tudo bem até aí, o estribo lateral tá longe, a roda traseira agora vai pegar na pedra, vai levantar. Tá normal, pode seguir. Olha, tá me parecendo que a Frontier foi bem mais fácil aqui, hein, Carquejo? Ela desempenhou muito bem mesmo, eu não senti muita diferença entre as duas aqui. Eu diria que pela Frontier ter um pouquinho mais de vão livre, ela passou com um pouco mais de tranquilidade sim, mas em termos de controle as duas foram muito bem aqui. Agora a nossa manobra aqui, que o local é bem apertado. Agora a roda traseira vai passar bem ali na pedra. Vamos ver aqui a parte central da picape. Pegou também. Tem que voltar um pouco porque já pegou bem no meio da picape. Agora com a picape um pouco mais pro lado, fica um pouquinho mais fácil. Pegou um pouquinho embaixo, mas a roda traseira já vai começar a subir. E concluímos aqui mais uma parte com a Frontier. Agora eu vou conversar com o Carquejo para ele dar o veredito final do que ele achou das duas picapes aqui nessa situação. Terminada aqui as provas, como vocês viram, as duas picapes cumpriram. Mas nós vamos caso a caso aqui com o Carquejo para a gente conseguir entender como é que foi tudo isso. Bom, Carquejo, a saída aqui 4x2, mesma coisa nas duas, né? Mesma coisa, eu diria que a Frontier, por conta da diferença de pneu, ela escorrega um pouquinho mais naquela curva, mas na velocidade que a gente tava é muito difícil de perceber isso, é só um detalhezinho mesmo. Feeling pessoal. Feeling pessoal. Bom, aí o que acontece? Foi 4x2, chegamos no primeiro obstáculo. No primeiro morrinho. Isso, no primeiro morrinho a Ranger não passou em 4x2, obviamente nenhuma das duas passaram. Daí a gente tentou o 4x4 Roy, não foi. No caso da Ranger não foi. Não foi, a Frontier foi. E depois teve que ligar a reduzida. O que aconteceu ali, Carquejo? Na verdade é o seguinte, eu acho que a gente pode pensar em dois caminhos aí. A Frontier, por ter um câmbio de 7 marchas e todo o conjunto de relação dela, a gente sente ela um pouco mais reduzida em primeira marcha quando está em high. Então isso com certeza fez diferença ali, né? Então a gente viu que a Ranger começou a sofrer, a gente colocava giro e ela querendo ir, mas não ia muito, mas a gente optou por colocar a reduzida, que é o certo. A hora que você percebe, numa situação off-road, que você está começando a forçar o carro em high, reduzida na hora. Como a gente fala, a reduzida está lá para ser usada. Então, foi o que a gente fez. Começou a ter uma certa dificuldade e colocamos a reduzida. E aí no teste da Frontier, ela surpreendeu de forma bastante positiva que ela conseguiu subir. Há que se considerar ali que o piso já estava um pouco mais compactado, mas eu acho que não é o fator decisivo, é sim um pouco mais de redução na relação total ali da Frontier, que deu um pouco mais de força para ela conseguir subir o morrinho. Aqui, pessoal, eu vou fazer um parênteses, porque várias vezes internautas questionam, eu faço uma observação sempre que eu digo, a Frontier é a picape com o maior número de relações de marcha que existe no Brasil, porque ela tem 7 marchas automáticas, mais a reduzida que vira 14. 14 marchas. E eu já tive vários internautas me questionando, falando, imagina, que a reduzida é só para usar a primeira e segunda. Não, é verdade? não, Como é que é, Carquejo? A gente pode usar a reduzida todas as marchas. Devemos usar todas as marchas. Como é que é a regrinha? Aquela regrinha que eu comentei com você é a seguinte, quando a gente está na trilha, uma situação off-road, aí está em high, e percebe que toda hora o carro está usando primeira, segunda, significa o quê? Hora de usar o low.
que aí a gente tem um escalonamento melhor, o carro sofre muito menos. E ao contrário, eu estou em reduzida, em low, e o carro toda hora está trabalhando nas últimas marchas, quinta, sexta ou sexta, sétima, no caso da Frontier, é sinal do quê? Hora que está na hora de voltar para o High, porque significa que você está utilizando só as marchas altas. Então é hora de voltar para o High, que você vai ter um escalonamento muito melhor e o carro vai trabalhar melhor. Então, portanto, é uma dica para usar melhor. Tem 14 marchas aqui, tem 14, 7 mais 7. Pessoal, esclarecido por quem tem quantos anos? 30 de trilha. Mas aí tá entregando a idade daqui a pouco, aí é ruim demais. É o cara que entende. Agora vamos, depois você foi ali pro paredão de pedra, né? Pro paredão. O grande desafio do paredão é a aderência e o comportamento dinâmico do carro. É uma situação, o carro está inclinado, as suspensões trabalhando, buscando o solo. Então é uma situação que às vezes no vídeo pode até não ter parecido muito agressivo, mas é uma situação bem interessante da gente testar. Ali é low, sempre. Ali é low para a gente ter controle. Okay. Foi até na hora que no teste da Frontier eu optei em ligar o low. Não que ela não fosse, mas vem aquela coisa, ela vai começar a sofrer e às vezes você, no sentido de querer preservar o equipamento numa trilha, numa viagem longa ou qualquer coisa que o valha, uma viagem longa off-road, claro, é muito importante você ter essa cabeça de preservar o equipamento. Então, para que eu vou forçar o carro naquela situação se eu ainda tenho o low e ali me dá controle e o carro faz com uma facilidade muito grande. Então a gente foi para o low, as duas se comportaram muito bem. Eu só chamaria a atenção que a Ranger, por ter direção elétrica, toda aquela parte de manobra é mais precisa, é mais suave, que a direção elétrica traz essa vantagem em relação à hidráulica da Frontier. Um pouco mais pesada, então não é que seja ruim, claro, longe de ser ruim, pelo amor de Deus, a gente está falando de pequenas diferenças. Mais conforto e um pouco mais de precisão, porque como ela é mais suave, você posiciona o carro com mais facilidade. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, as duas passaram e está a explicação de por que usar a reduzida. Para manter o controle de tração e uma situação que você precisa segurar o carro na força. Depois, a gente veio aqui para o nosso primeiro, digamos assim, o primeiro obstáculo aí da pedrinha, né? Que a gente... Aqui no final já? Isso. Então, aí no final a gente tem aquela coisa também de sentir a força, escalando as pedras, melhor dizendo. De novo a coisa do controle, a gente tem uma situação que bota a dianteira e a traseira na pedra ao mesmo tempo. As duas se comportaram muito bem ali, sem problema nenhum. Mas eu posso fazer um adendo que assim, do lado de fora, pessoal, eu tive a nítida impressão de que a Frontier conseguiu montar melhor ali nas pedras. Também acho. E você de dentro dá uma sensação, e isso a ficha técnica conta pra gente, né? Melhores ângulos, né? Entrada, saída, ângulo central. Então você vai com mais tranquilidade. Então você vai abordando as pedras e ela te dá menos a sensação que está prestes a bater no chão. E de fato está mais longe do solo, né? Então dá um pouco mais de tranquilidade e segurança para fazer aquele tipo de abordagem. E no último obstáculo, que é o ângulo central, e tem gente que chama de ângulo ventral também, Ventral é um nome que se usa também. Nomes, né? Os dois nomes estão falando da mesma coisa. O ângulo ventral é aquele ângulo que o máximo que você consegue na parte central do carro de fazer a transposição sem o meio do carro bater. Sem tocar no solo. Sem tocar no solo. Isso serve para esse tipo de situação, quando você está numa subida muito íngreme, quando você vai achar o plano. Contornar o King. Isso, exatamente, que aí ele não senta ali, né? Então você consegue vencer o obstáculo. Por isso que o ângulo central é bastante importante. A gente viu que as duas pegaram, né? A Frontier demorou mais, né? A gente conseguiu abusar um pouco mais dela. Ela tanto foi um pouco mais para frente, no momento que as duas pegaram, e eu consegui passar pela Frontier melhor do que com a Ranger, porque a Ranger eu tive que jogar mais para a direita para ela conseguir passar. Isso também é em função do vão livre do carro. E no caso das picapes, elas sofrem muito porque tem muito entre eixos. Se não me falha muito grande. Se não me falha a memória, depois você corrige no vídeo. É 2,60 e tanto. Não, 3,22 na Ranger. Isso, desculpa, 3,22. E 3,15, se não me falha a memória, na Frontier. São só 7 centímetros, mas já faz diferença, fora que ela tem um pouco mais de vão livre. Então, a somatória de entre eixos maior e vão livre menor fez a Ranger sofrer um pouquinho mais ali. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, as duas picapes cumpriram as provas. Então a gente fez aqui um exercício. Pessoal, isso aqui está longe de um off-road radical, né? Está bem longe, mas a ideia era um uso provável, possível e normal para quem compra esse tipo de picape. E a gente trouxe aqui onde elas mais sofrem, na verdade, que são essas coisas das inclinações, pedras grandes, como a gente passou. Tudo isso são situações que as picapes sofrem um pouco mais do que os carros tipo Jeep, vamos assim dizer. Então a ideia que a gente teve era essa, trazer uma situação um pouco mais complicada para esse tipo de carro, mas amplamente possível para um dono de picape viver uma situação como essa que a gente viveu aqui hoje. Agora,
um caminho ruim como esse, né? Uma conclusão final. A gente vê assim, por exemplo, uma Ranger com um pneu todo terreno melhor para a situação off-road, porém com um aro maior. A Frontier com um aro menor, que é melhor para off-road, mas Sim. o pneu não é tudo isso. Uma Frontier que tem aí, por exemplo, melhores ângulos, enquanto uma Ranger, a gente tem também o bloqueio traseiro do diferencial que a gente não acabou usando. A gente não usou para dar condições de igualdade para o comparativo, para a gente poder imaginar. Mas dá para dizer qual que é melhor? Não, é meio difícil, né? Entre as duas? É bem complicado. Eu te diria o seguinte, se você quer pensar só em caminho ruim, talvez aqui na Frontier você tenha uma opção melhor por ter um pouco mais de vão livre, um pouco mais de altura do solo, ângulos melhores de entrada e de saída. No conjunto eu gosto muito da Ranger. Mas eu acho que se você for querer pensar só no off-road, aqui você tem uma combinação que te leva a entender que você possa ser melhor atendido aqui. E você diria que essa diferença para a Ranger é muito grande? Não, nós estamos falando de detalhezinho. É quase? Quase. A receita das duas picapes é muito parecida, né? Onde elas diferem bastante, por exemplo, eixo traseiro, suspensão traseira, melhor dizendo. Uma com... As duas com eixo rígido. Que tem um sistema de fixação para o multibraço. Isso, né? Exatamente. Então é eixo rígido nas duas. Só que mola semi-elíptica na Ranger e mola helicoidal com multibraços, como você já disse, no caso da Frontier. Isso no uso de estradinha, de terra, chão batido, a Frontier tem um handling muito melhor, você sente menos solavanco e tal. Mas já no off-road, até teve um pontinho lá que eu percebi que a Frontier tirou a roda um pouquinho antes do chão. Provavelmente porque os braços permitem menos articulação do que a mola semi-elíptica, que é muito mais fácil dela articular. Então, tudo é pequeno detalhe, tudo faz pouca diferença uma da outra. Então, mas elas são próximas? São bem próximas. Bem próximas mesmo. Pessoal, o objetivo de ter trazido o Carquejo aqui é justamente para a gente fazer um teste muito mais real, como nós nunca fizemos antes no canal. Já encontramos um lugar que é natureza, então não é pista preparada, né, Carquejo? Não. Encontramos... Chegamos aqui e fomos procurar onde andar, né? Exatamente, fomos procurar onde andar, até que teve um pequeno atolamento. Claro, enquanto a gente testava. Mas o grande lance disso daqui, pessoal, é mostrar para vocês. Pretendemos fazer mais vezes esse quadro. Se vocês gostaram, deixa aí o comentário, até pro Carquejo se sensibilizar e acompanhar a gente mais vezes nos próximos testes. É só convidar. E, pessoal, mais uma vez, como vocês estão vendo, o Comprecar TV inovando nas gravações para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.